bem-vindo a uma nova série de vídeos aqui no nosso canal da Lei 893594, a Lei dos Notários e Registradores em Questões. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever aqui e acompanhar sempre as novidades. Toda semana eu vou estar lançando uma série de questões, agora sobre a Lei 8935 e mais para frente sobre as outras leis importantes referentes à área notarial e registral. Essas questões foram elaboradas por mim, tá bom? Visando atender aí a sequência da Lei 8935. A primeira questão, que geralmente cai nas provas, visa aí confundir o candidato com as palavras. Para quem já está acostumado, vai ser uma resposta fácil. Se você quiser pausar o vídeo, pode pausar e tentar responder. Conforme a Lei 893594, os serviços notariais de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir, exceto, ou seja, ele quer saber o que não está destinado a garantir, conforme a Lei 8935. Publicidade, autenticidade, segurança, eficiência ou eficácia. Qual é a resposta errada? De acordo com o artigo 1º, nós temos publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Eficiência não está listada, embora seja aí um parâmetro que deve ser seguido pelas serventias. Deve-se sempre buscar a eficiência dos serviços. Essa pergunta pode ser feita de outra forma. Então, reestruturei a questão de um modo que possa cair na sua prova. Se quiser pausar novamente o vídeo, você pode. Sobre os serviços notariais de registro, nos termos da Lei 893594, assinale a alternativa correta. Quer saber a alternativa correta? São serviços de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos fatos jurídicos. Pô, chega na prova e você já confunde tudo. Puxa, era fato jurídico, era ato jurídico, né? Não se esqueça. São serviços de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Não fatos jurídicos, atos jurídicos. Lei seca é assim, você tem que sempre estudar a lei seca, porque é fundamental e o examinador vai bater em cima da lei seca, tanto na primeira fase, na segunda fase, na prova oral também. Você não pode se esquecer dos termos. Vamos lá para a terceira questão aí da nossa série. Estamos englobando aqui os artigos 2º a 4º da Lei 8935. Analise as seguintes assertivas de acordo com a Lei 893594. Esse tipo de questão é cansativa, né? São ali 5 itens, alguns extensos, e aí depois você ainda tem que saber qual que é o certo, qual que é o errado, e assinalar a sequência correta. Geralmente eles fazem isso, ou verdadeiro e falso. Primeira assertiva: os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Judiciário do Estado-membro e do Distrito Federal. Gente, tome muito cuidado com isso. Ele está perguntando de acordo com a Lei 8935. Essa disposição da assertiva 1, ela estava prevista inicialmente no projeto de lei da 8935 e foi vetado. Foi vetado por quê? Porque, de acordo com a Constituição Federal, os serviços notariais de registro eles são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. A Constituição não especifica qual que é o poder que vai delegar. Em São Paulo existia uma lei, a Lei 10.340 de 99, que foi declarada inconstitucional ali pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e está no STF, em que dizia assim no artigo 2º: provimento, segundo a ordem de classificação obtida em concurso, e a perda da delegação far-se-ão mediante ato do chefe do Poder Executivo. Existe também um projeto de lei 160 que quer incluir aí a delegação pelo Poder Executivo. Tem um parecer que foi elaborado por consulta da Noreg Brasil,
e eu vou deixar o link aí no vídeo, se você quiser ler, em que se diz que a delegação e extinção de delegação de serviços notariais e registrais são de competência em princípio do Poder Executivo. Tá? Mas não é isso que diz a 8935, esse artigo, o artigo que dizia do Poder do Judiciário foi revogado, e nós temos aí a Resolução 81/2009 do CNJ, em que ele afirma que, encerrado o concurso, o presidente do Tribunal de Justiça expedirá ao ato outorgando a delegação. Então, se verifica que a questão está perguntando, ela está perguntando de acordo com 8935. 8935 não fala nada disso, então essa assertiva está incorreta. Prosseguindo, a segunda assertiva: notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Perfeito. Isso está no artigo 3º da Lei 8935. Sabendo que o Brasil adota o notariado latino, junto com outros 120 países, em que o tabelião ele é um profissional do direito. Ele não é um funcionário público, ele é um agente público. Obviamente que a atividade notarial registral é uma atividade tipicamente estatal. Sendo estatal, ela é delegada ao notário, ao registrador, que possui a fé pública. Ele possui uma fé pública porque a fé pública é a confiança que é depositada no notário, registrador, como um agente público, ali em sentido amplo. Fé pública que se refere aos fatos ali que captados pelo tabelião, pelo notário, que ele aprende por seus sentidos, ele ouve, ele enxerga, e pelo direito, pelo conhecimento do direito, pela forma jurídica que ele dá aos seus atos. Essa é a atividade do notário, no notariado latino. Então essa assertiva está correta. Terceira assertiva: os serviços notariais de registro serão prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo delegatário, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. A pegadinha sacana está ali no delegatário, né? Porque de acordo com o artigo 4º, dias e horários estabelecidos pelo juízo competente. Geralmente é a Corregedoria aí de Justiça do Estado que estabelece os horários de cada serviço, que cada serviço vai funcionar. Então não é o delegatário, de acordo com 8935. Vamos para a próxima assertiva. O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado também nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. Perfeito. Parágrafo 1º do artigo 4º. O registro civil aí de pessoas naturais tem que estar sempre a postos, né? Seja no sábado, domingo, feriado, com pandemia ou sem, eles estão ali trabalhando, nem que seja em regime de plantão. Item 5. O atendimento ao público será de no mínimo 8 horas diárias, está incorreto. Parágrafo 2º do artigo 4º estabelece que o atendimento ao público ele será no mínimo de 6 horas diárias. Não esqueça disso. Texto da lei seca. Voltando aqui para a nossa questão, então, assertiva 1, 3 e 5 estão incorretas. 2 e 4 estão corretas. Tome cuidado com esse tipo de questão, porque às vezes eles colocam que tá 3 e eles podem colocar 1, 3 e 5 estão incorretas, e aí na hora você já está cansado, embaralha tudo, incorreta, correta. Respira fundo, leia bem a questão e os termos que estão ali na resposta. Resposta letra E, apenas as assertivas 2 e 4 estão corretas. Nos termos do artigo 5º da Lei 8935, os titulares de serviços notariais de registro são. É uma questão extensa aí, você tem que tomar cuidado com cada item das alternativas, e ela é seca pura. A resposta dessa é fácil, é a maior, a que abrange o maior item de serviços. Aí, conforme o artigo 5º, tabeliões de notas,
tabeliões oficiais de registro de contratos marítimos, protesto, RI, RTD, RCPJ, RCPN e os oficiais de registro de distribuição. Então a resposta aqui é a letra C, que contém todos. Ali a questão A, ela acaba tirando ali os oficiais de registro, os tabeliões oficiais de registro de contratos marítimos e distribuição, e assim também a letra B e a letra C, que tiram um ou outro serviço e ele quer saber todos. Próxima questão. Com base na Lei 8935, assinale a alternativa correta. Vamos analisar então um por um. Você pode pausar sempre o vídeo para tentar responder. Vamos lá, letra A. Aos notários compete autenticar fatos. Essa questão, ela exige que você saiba diferenciar notário e tabelião. E tem diferença entre notário e tabelião? O que é notário e o que é tabelião? O artigo 236 da Constituição Federal, ele menciona serviços notariais e de registro são exercidos, por aí vai. A Lei 8935 diz que os titulares dos serviços notariais de registro são tabeliões de notas, tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos, tabeliões de protesto. Então, geralmente, esses termos de notário e tabelião são empregados como sinônimos. Existem alguns cursos, inclusive pós-graduações, que dizem ser tabelião o gênero do qual notário é espécie. Eu já prefiro empregar ali a classificação da 8935, porque aí ele diz, olha, os titulares dos serviços notariais de registro são. Então ele começa falando do titular de serviço notarial e passa a falar de tabelião. Então os tabeliães, eles são ali espécies do gênero notarial. E aí ela vai fazer uma separação das competências. Artigo 6º da lei prescreve que aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação, redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo, autenticar fatos. Veja que é uma atribuição dos notários em geral, não apenas do tabelião de notas. Por isso, na minha opinião, o notário é um gênero do qual o tabelião de notas seria uma espécie. O artigo 7º já vai tratar da competência exclusiva do tabelião de notas, que é lavrar escritura e procuração pública, lavrar testamento, lavrar ata notarial, reconhecer firma e autenticar cópias. Veja que são atos específicos. Então, toda vez que a alternativa da questão mencionar um ato específico, um documento específico, a escritura, testamento, ato notarial, um ato de reconhecimento de firma, de autenticação de cópia, você está tratando da competência exclusiva do tabelião de notas. Então, parágrafo único menciona que é facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões de diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. Sobre esse ponto, não confunda que a corregedoria pode dispor aí que a inclusão de despesas, obviamente, como remessa postal, publicação de edital, intimações, que devem ser cobradas da parte na realização do ato. Voltando à nossa questão, aos notários compete autenticar fatos. Perfeito, a gente viu ali no artigo 6º, deixa eu botar aqui, ó, notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes. Inciso 3, autenticar fatos. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade formalizar juridicamente a vontade das partes? Não, aos notários compete.
Aos notários compete lavrar atas notariais? Não. Nós estamos falando de um documento específico, então nós estamos falando de uma atividade exclusiva do tabelião de notas. Letra D. Aos tabeliões de notas compete com exclusividade intervir nos atos e negócios jurídicos. Aqui, intervir nos atos jurídicos você já sabe que é competência do notário. Artigo 6º, inciso 2. Então a letra D não pode ser. Letra E. É dever dos tabeliões de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo que couber. Até aqui tudo bem. Até aqui não, porque não é dever, é faculdade, né? Diz ali, olha só, é facultado aos tabeliões de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias. Ali no final também está errado, cobrando os ônus respectivos sem prejuízo dos emolumentos devidos pelo ato. Não é isso que diz a 8935. Fique atento à lei seca, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. É isso que diz o parágrafo único do artigo 7º. Próxima questão. Nós vamos abranger aqui os artigos 8º, 9º e 10º. Considerando o disposto na Lei 8935, assinale a alternativa correta. Lei seca pura. Vamos lá. É livre a escolha do tabelião de notas, desde que seja no domicílio das partes ou no lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. Está errado, né? O artigo 8º diz que é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes, ou lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. Então a parte ela pode contratar qualquer tabelião aí do Brasil, onde quer que ele esteja, né? Desde que o tabelião não saia aí do seu município, da sua circunscrição. Ele tem que praticar o ato dentro da sua circunscrição, do seu território, mas a parte ela pode escolher. Ainda mais hoje com essa modernidade toda que nós temos aí certificado digital, nós temos assinatura digital, nós temos aí requerimento pela internet. Então esse artigo aí faz ainda mais sentido hoje em dia. Letra B. O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu deles delegação, salvo em casos excepcionais. Muito cuidado com essa alternativa, porque ela pode induzir ao erro. Porque não há esse último termo aí, salvo em casos excepcionais. Induz ao erro, quanto mais você estuda, mais você pode ser induzido a erro. Se você pegar ali o item 5.2, capítulo 16 das normas de serviço de São Paulo, diz que a restrição territorial à atuação do tabelião de notas, ao limitar-se aos atos privativos típicos da atividade notarial, não abrange outros que lhes são facultados, direcionados à consecução dos atos notariais e consistentes nas gestões e diligências necessárias ou convenientes ao seu preparo, então prestados sem ônus maiores que os emolumentos devidos. E aí, mais para frente, no item 139.3, aplicam-se a ato notarial de reconhecimento extrajudicial de uso capião os itens 5, 5.1 e 5.2 deste capítulo. O que está dizendo aqui é que a restrição territorial, no caso da ato notarial lavrada para uso capião extrajudicial, essa restrição não se aplica, não abrange os atos que são necessários para a consecução dos atos notariais, tá? Isso é muito importante, principalmente em relação à lavratura de ato notarial de imóvel que abrange mais de uma circunscrição territorial. Lá em Rondônia você vai ter um artigo na diretriz geral extrajudicial dizendo isso, olha, somente os atos relativos a atos notariais poderão ser praticados fora dos limites territoriais de atuação do delegatário, desde que a origem seja ao menos parte do objeto a ser constatado, se situe nos limites geográficos de sua delegação. Então, se o imóvel estiver na sua
uma parte do imóvel estiver na área do tabelião, ele poderá aí praticar o ato fora do limite territorial para verificação do imóvel, tirar fotos, entrevistar os vizinhos, enfim. É isso que diz. Então não confunda, não seja induzido ao erro pelo excesso de informação. Tome muito cuidado com isso. Letra C, bastante interessante. Ela está errada. Aos tribunais marítimos compete a lavratura de contratos e o registro de propriedade de embarcações. Olha, se tivesse cortado isso aqui, a lavratura dos contratos, tivesse deixado só o registro de propriedade de embarcações, iria induzir ainda mais ao erro, porque de fato essa é uma discussão aí que já chegou no STJ, foi bastante discutida ali no TRF do Rio de Janeiro, em razão do questionamento do cartório do cartório de registro de contratos marítimos lá do Rio de Janeiro, em relação com a União Federal, e essa discussão, poxa, será que é o Tribunal Marítimo que registra ou é o tabelião de registro de contratos marítimos que registra? E em sede de recurso especial, o STJ decidiu o seguinte: o Tribunal Marítimo possui atribuição para o registro de propriedade marítima, de direitos reais e de outros ônus que gravem embarcações brasileiras. Ao tabelião de registro de contratos marítimos, por sua vez, cabe lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações, registrando-os em sua própria serventia. E mais, embarcações com arqueação bruta inferior a 100 toneladas não estão abrangidas a realizar o registro de propriedade, seja no Tribunal Marítimo, seja no tabelião de registro de contrato marítimo. Para essas embarcações, a inscrição junto à Capitania dos Portos, obrigatória para qualquer tipo ou tamanho de embarcação, é suficiente para a comprovação de propriedade. Então, veja bem, se a embarcação tem arqueação bruta inferior a 100 toneladas, não é obrigatória registrar no registro de contratos marítimos ou no Tribunal Marítimo, basta que haja inscrição na Capitania dos Portos. Acima de arqueação bruta de 100 toneladas, acima disso aí, essa medida, tem que ser registrado no Tribunal Marítimo. Porém, o tabelião de registro de contratos marítimos é ele que cabe lavrar os atos e os contratos e instrumentos relativos às transações de embarcações, registrando em sua própria serventia. E para conciliar tudo isso, o TRF do Rio de Janeiro, já em 2012, ele decidiu o seguinte: olha, faça exposto do provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, esclarecendo que o título em execução prevê que aos órgãos aos quais a lei atribui a competência dos registros de propriedades das embarcações, Tribunal Marítimo e Capitania dos Portos, deve ser imputado o ônus de exigir dos particulares o prévio registro do negócio jurídico no cartório marítimo. Então fica resolvido assim: se a arqueação bruta é inferior a 100 toneladas, então ele deve ser inscrito na Capitania dos Portos. Se for superior, deve ser registrado no Tribunal Marítimo. Em todos os casos, o órgão deve exigir o prévio registro do negócio jurídico no contrato marítimo. Tá? Ficou conciliado assim, de acordo com a decisão do TRF da 2ª Região, no Rio de Janeiro. Então a alternativa está incorreta, porque o Tribunal Marítimo não lavra o contrato. Ele pode até registrar a propriedade de embarcação. E não é o que dispõe a Lei 8935. Letra D. Aos tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos compete lavrar os atos, contratos, instrumentos relativos a transações de embarcações, a que as partes devam ou queiram dar forma legal de escritura pública, bem como registrar os documentos da mesma natureza. Isso está expressamente no artigo 10 a 8935. A eles também cabem reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito marítimo,
expedir traslados e certidões. Tranquilo? Então, na nossa questão, a alternativa correta é a letra D. Então, continuando, artigo 11. A respeito das atribuições dos tabeliões de protesto, previstas na Lei 8935, aponte a alternativa correta. Vamos pausar aí o vídeo, se quiser responder, e analisar item por item dessa questão. Alternativa A é a alternativa que induz o candidato a erro pelo excesso de informação. Aos tabeliões de protesto de título, compete privativamente protocolar dentro de 24 horas os documentos de dívida para a prova do descumprimento da obrigação. Olha, o artigo 11 expressamente diz protocolar de imediato os documentos da dívida para a prova do descumprimento da obrigação, além de intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los sob pena de protesto, receber o pagamento dos títulos protocolizados dando quitação, lavrar o protesto registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob outra forma de documentação, acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante, averbar o cancelamento do protesto, averbar as alterações necessárias para a atualização dos registros efetuados e expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Então, o erro aqui pode decorrer da previsão da Lei 9492 de 97, em que todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo a ordem cronológica de entrega. Mas a questão não está perguntando da 9492, ela está perguntando da 8935, em que diz que aos tabeliões de protesto do título compete privativamente protocolar de imediato os documentos da dívida. Por isso está incorreta essa alternativa. Próxima. Aos tabeliões de protesto de título compete privativamente receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação. É o que está no inciso 3, nós já lemos isso. Essa é a alternativa correta. Veja que é lei seca pura. Item C. Aos tabeliões de protesto de título compete privativamente registrar o cancelamento de protesto. Olha, tome cuidado com o termo técnico. O termo técnico é averbar o cancelamento, não registrar o cancelamento de protesto. Por isso que está incorreto. Correta a assertiva. Letra D. Havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, será facultativa a prévia distribuição dos títulos. Parágrafo único prescreve que é obrigatória a prévia distribuição dos títulos se houver mais de um tabelião de protesto na mesma localidade. Esse item é fácil, não se esqueça disso. Então, terminando aqui, a resposta correta é a letra B. Aos tabeliões de protesto de título compete privativamente receber o pagamento dos títulos protocolizados dando quitação. Bem, é isso, nós terminamos aqui 11 artigos da Lei 8935. Se inscreva no nosso canal para receber notificação aí dos novos vídeos e vamos abordar a lei inteirinha aqui nessa playlist, ok? Bons estudos e boa semana!